Estamos de volta para dar continuidade ao nosso estudo de História da Humanidade. E nos nossos últimos vídeos vínhamos falando sobre Iluminismo, né? E no final desses vídeos eu falei para vocês que o Iluminismo ele influenciou, né, diretamente aí outros processos históricos que nós iríamos ver mais para frente. É chegado o momento de a gente falar de um desses processos históricos, que é a independência dos Estados Unidos, certo? Dentro das ideias que levaram, né, os moradores, os colonos, né, das 13 colônias americanas, ou 13 colônias inglesas na época, a entrarem no seu processo de independência, os objetivos eles vão estar extremamente ligados aos objetivos do iluminismo, e quando chegar o momento vamos falar um pouco sobre isso. Primeiro, vamos entender como se deu a ocupação e como era a relação aí da Inglaterra com a sua colônia, que se tornou os Estados Unidos depois. Eu quero apontar para vocês que há uma diferença muito grande, existe uma diferença enorme, eu vou frisar isso aqui, né, por isso que eu repeti várias vezes, entre a forma que a Inglaterra se relacionava e ocupou, né, as 13 colônias e a forma com que, por exemplo, Portugal e Espanha ocupou o território de suas respectivas colônias e a relação que Portugal e Espanha tinham com suas colônias. Era uma relação muito diferente à da Inglaterra. Primeiro, vamos lembrar aí, Portugal e Espanha, né, no seu processo de ocupação, estava ali interessado em ocupar a terra para usufruir da terra, né? Teria aí um monopólio, como teria, não teve, né, um monopólio, ou a busca de pedras preciosas, dependendo da região, e tudo voltado para o comércio, né? O comércio que enriqueceria a coroa. Na Inglaterra, embora também tenha aí, principalmente na região norte, a região sul, desculpa, das 13 colônias, né? Foi ocupado dessa forma também, em busca aí, né, de subsídios, de dinheiro para manter a sua coroa. Porém, grande parte, e talvez aí a parte mais importante desse processo de ocupação, é que foi feita uma ocupação para as pessoas virem e morar. A ideia era criar um novo lar, né, uma expansão da Inglaterra longe lá do continente europeu, longe da própria Inglaterra. Essa diferença no processo de ocupação vai fazer toda diferença, né, mais para frente, no processo de independência, vocês vão ver. Como eu falei também, havia uma diferença na relação. Enquanto as outras coroas estavam ali querendo somente retirar da terra o que fosse possível retirar para enriquecer sua coroa, a Inglaterra, ela meio que vai aparecer no livro de vocês a expressão abandono. Então a Inglaterra, ela meio que abandonou as suas 13 colônias americanas, deixando que elas se autogovernassem. Inclusive, uma dessas regiões, a região da Nova Inglaterra, que era formada só por três, né, das 13 colônias, no livro de vocês vão ver essa divisão. Para o que a gente está conversando aqui não é importante, por isso eu não vou falar dessa divisão aí do mapa das 13 colônias, tá? Mas aí, por exemplo, a região da Nova Inglaterra, ela desenvolveu um tipo de governo chamado de self-government, né, ou autogoverno, né? E isso, né, tem muito a ver, isso meio que o embrião da forma com que os Estados Unidos são governados hoje em dia, né? Existe muito essa questão das leis estaduais, que aqui no Brasil a gente não vê isso acontecer, mas lá existe muita questão das leis estaduais. Às vezes um crime que você comete no estado prescreve em outro, ou a pena não é tão pesada no outro estado, e por aí vai. Vem daí, né? Desde o início, desde lá do início da organização da região, já era dessa forma. Por isso, os Estados Unidos se governam dessa forma até hoje. Porém, vai haver uma mudança na relação entre a Inglaterra e a sua colônia. Nem sempre vai ser assim tão de boas. Caso fosse, não precisava haver uma guerra de independência, não é mesmo? Antes de a gente falar sobre o início do processo da independência dos Estados Unidos, eu quero chamar a atenção para vocês, fazer relação com uma coisa que a gente já falou. A Inglaterra, ela passou por um processo aí interno, né, de revolução inglesa, que nós falamos também há pouco tempo. Dentro desse processo de revolução inglesa, não sei se vocês lembram, mas a gente falou da revolução puritana e das perseguições que existiam dentro da Inglaterra e tudo mais. Por conta desse processo da revolução e por conta dessas perseguições, muitas pessoas abandonaram a Inglaterra e vieram agora para as colônias para viver, né? Outra coisa que aconteceu também, até antes do início do processo
de Revolução Inglesa foram encercamentos. Vamos aí relembrar o que foram encercamentos. Quando os grandes proprietários de terra entenderam a nova dinâmica de produção da economia, eles começaram a desapropriar todas as suas terras para transformar em pasto, para criar ovelhas. Lembram que a gente estudou todo esse processo? E aí o que aconteceu com todo aquele pessoal que vivia nas terras e agora não tinha mais para onde ir? O que aconteceu com esses novos sem terra, vamos chamá-los assim? Alguns conseguiram se estabelecer mal, mas conseguiram se estabelecer dentro da própria Inglaterra. Outros não tinham para onde ir, nem tinham terra para ficar. Esses vieram ocupar as 13 colônias americanas. Então, a gente tem essa grande diferença, que vão vir muitos ingleses ocupar a colônia americana para tentar uma nova vida. Não existia a intenção de voltar, né? Essa é outra grande diferença da forma com que foi ocupado o Brasil e o restante da América Latina, por exemplo. Mas então vamos começar a falar do processo. Os Estados Unidos, a Inglaterra estava envolvida aí em outro processo, que era agora um processo com a França, né? Uma guerra ali entre as duas nações. E por conta disso também, não só por isso, mas por conta disso também, existia esse, vamos usar mais uma vez a expressão do livro, abandono com as colônias americanas. Então, não existia uma cobrança muito forte. A Inglaterra não estava presente em cima das colônias, cobrando o tempo inteiro. Porém, houve um momento em que a Inglaterra precisou fazer isso. E é aí que vai azedar, de vez, a relação entre colônia e coroa. Vamos entender, então, agora a Guerra dos 7 Anos, para a gente entender como é que vai mudar aí a relação entre Inglaterra e sua colônia. Primeiro, vamos entender aí. Existia, como eu falei para vocês, uma forma de autogoverno. Então, os colonos, né, quem vivia nas colônias, nas 13 colônias americanas, tinha liberdade de fazer seu próprio comércio, se desenvolver um comércio interno, inclusive. E como eles tinham essa liberdade, eles começaram a fazer aí parte de uma coisa chamada comércio triangular, que envolvia as 13 colônias, né, a América, a África e a própria Europa. Né? Fiz aqui justamente no mapa mostrando o formato do triângulo. Isso vai fazer com que os colonos eles entrem em contato com outras coroas. Eles não são obrigados a ficar presos, ou pelo menos eles não se sentiam obrigados a ficar presos no monopólio do comércio aí entre Inglaterra e colônia apenas. Com isso, eles vão entrar em contato, né, com outras civilizações, então, com outras nações. Vale lembrar que na região da América, nessa mesma região onde existiam as colônias inglesas, também existiam colônias francesas. Tá aí o Canadá, né, falando francês como uma das suas línguas oficiais até os dias de hoje. Então, a treta mesmo da Guerra dos 7 Anos, ela começa, na verdade, entre a França e os colonos ingleses. Não é entre a França e a Inglaterra. A guerra começa na América. Então, entre franceses e colonos, né, os moradores das 13 colônias, começa essa treta aí por uma questão territorial e comercial. Os colonos pedem ajuda da Inglaterra, a Inglaterra manda aí tropas, navios, manda auxílio, né, e sai vitoriosa. A Inglaterra vence a França na Guerra dos 7 Anos. Agora sai do foco em geral, né. Porém, né, a Inglaterra já não passava por uma situação financeira muito boa. E o parlamento, inclusive durante a Guerra dos 7 Anos, cortou dinheiro, cortou financiamento para a guerra. Então a Inglaterra depois se disse, né, afetada financeiramente de uma forma negativa por essa Guerra dos 7 Anos. Tanto é que, no final da guerra, os colonos foram obrigados a bancar. Né? A guerra foram os colonos que bancaram. Mas ainda assim a Inglaterra estava exigindo pagamentos pela sua participação, pela vitória, né, que ela trouxe na sua participação. Então a Inglaterra ela vai desenvolver, né, ela vai estabelecer uma série de taxações para que os colonos paguem aí em espécie, né, mandem mais dinheiro para a Inglaterra. É esse aperto, né, essas invenções de novas taxas, de novas tarifas, que vai fazer com que o clima entre colônia e Inglaterra azede de vez e vire aí o processo de independência. A colônia não vai mais aceitar, né, viver pagando taxas, viver sob, né, dependência da Inglaterra. Vamos falar aí uma sequência das leis que foram mais importantes e que na verdade foram as que provocaram, né, mais insatisfação. Eu vou precisar fazer
pesca aqui rapidinho nos nomes das leis, porque eu quero falar na mesma sequência que aparece nos livros de vocês, tá certo? A primeira lei que vai aparecer é a lei do açúcar. O que a lei do açúcar dizia? Primeiro, proibia a importação de rum e cobrava uma taxa acima, uma taxa a mais, né, em cima da importação de açúcar, se esse açúcar não viesse das Antilhas Britânicas. O que significa? Se as 13 colônias comprassem açúcar de uma outra região, eles pagariam a importação desse açúcar, mas além disso eles pagariam à Inglaterra por ter importado açúcar de outra região que não pertencia à Inglaterra. Vocês entendem? Era isso. Próxima lei. A lei do selo. Foi uma taxação extra em cima de todas as postagens que fossem feitas. Cartas, publicações, tudo. Todo tipo de postagem que fosse feita nessa época pagaria, além das taxas que já existiam, taxas extras para a coroa inglesa. A outra lei, lei dos alojamentos. Além de todas essas taxas a mais, os colonos eles eram obrigados a dar teto e comida para qualquer membro das tropas britânicas, caso eles estivessem aí nas 13 colônias. E a lei do chá, essa talvez uma das mais representativas, porque ela vai estar ligada a um acontecimento muito importante. A lei do chá cobrava das taxas mais altas. Eu vou até ler como funcionava a lei do chá. Primeiro que ela concedia somente à Companhia das Índias Orientais a importação do chá, né? Que essa companhia, obviamente, era liderada pela Inglaterra. E aí o que acontece com isso, né? O comércio interno que existia entre eles e o próprio custo, né? Muitos produtores da região das 13 colônias lucravam demais, né? com a exportação do chá. E agora tudo isso ia sair das mãos deles e ia voltar para a mão da Inglaterra. Então, existia um aumento nas taxas e existia um aumento nos gastos que eles teriam, mesmo por fora das taxas. Então, é a mesma coisa que eu dizer, olha só, eu vou diminuir o seu salário e você vai trabalhar mais para mim. Entende? A partir do lançamento dessas leis, né, da publicação dessas leis, não foram todas de uma vez só, tanto é que aí as primeiras saíram em 1764 e outras em 1765, 66. Né? Foi um processo, então as primeiras leis foram lançadas, os colonos eles se insatisfizeram, mas eles foram aceitando, só que aí o arroxo em inglês foi ficando cada vez mais pesado e deu no que deu. Deste conteúdo eu vou parar por aqui, porque um grande acontecimento do processo da Guerra de Independência está ligado, como eu falei para vocês aí, ao estabelecimento da lei do chá. Né? Só que aí eu quero começar o próximo vídeo a partir daí, porque nós pegamos todos os conflitos, né, em sequência até o final. Assistam o vídeo, prestem muita atenção, façam suas anotações, respondam suas atividades e qualquer dúvida, deixem um comentário aqui, que depois eu volto e tiro as dúvidas de vocês. Certo? Certo. Então, até o próximo vídeo. Tchau!